Bom dia, pessoal. Vamos começar hoje a primeira videoaula nesse momento que nós todos estamos atravessando e vamos superar. E tratando hoje, dando sequência ao artigo 12 do Código Penal, que nós tratávamos sobre a legislação penal especial. A gente compreende que nós temos leis extravagantes, uma lei ou leis especiais que tratam de matérias específicas que podem melhorar ou piorar a situação do sujeito ativo, dos sujeitos do processo. A gente compreende, portanto, pela interpretação do artigo 12, que o Código Penal, o Código de Processo Penal, eles são aplicáveis, subsidiariamente às leis especiais. Portanto, tudo aquilo que não entrar em conflito com a legislação extravagante é possível de se aplicar nas leis gerais. Então, a compreensão que nós temos é de que a lei especial ela trata daquela matéria e nós vamos poder aplicar os demais diplomas naquilo que não colidir efetivamente com a matéria ali especificada. Nós vamos ter especializantes, plus ou situações melhores para o indivíduo nessas leis especiais. E a exemplo delas, nós podemos citar a lei de crimes hediondos, a lei que trata do meio ambiente, de crimes contra a ordem tributária, contra a ordem financeira, lavagem de dinheiro, a recente lei de abuso de autoridade, e foi efetivamente confirmada recentemente agora pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos ainda leis que tratam do desarmamento, Lei Maria da Penha, enfim, uma série de leis que nós temos para além do Código, né? E, portanto, quando nós conversamos sobre isso, a gente parte da ideia de que nós não poderemos nunca, para um caso concreto, aplicar duas leis ao mesmo tempo ou duas tipificações quando a ofensividade jurídica for uma só, até porque a gente sabe que não se pode imputar ao indivíduo duas acusações pelo mesmo fato, pela mesma coisa. Então, isso se dá em razão da proibição da dupla imputação, do no bis in idem, a situação em que, havendo processos em que o objeto é o mesmo e tramitando em varas diferentes, há de se arguir a litispendência, ou até mesmo quando algo já foi julgado e se inicia pelo mesmo fato, nós vamos ter que arguir a coisa julgada. Então, nós não podemos partir da interpretação de que, pela mesma situação, o indivíduo poderia responder por duas vezes. Então, quando a gente interpreta o artigo 12, a gente fala que efetivamente se poderia ter um conflito aparente de normas, mas a própria expressão está dizendo é aparente. Nós não temos realmente esse conflito. Isso porque entre duas leis nós vamos ter que aplicar uma só, com exceção do concurso de crimes, o concurso material, formal ou crime continuado, mas nós vamos ter que verificar, no caso concreto, a aplicação de uma lei só. Então, o conflito que nós conversamos, ele é resolvido, é solucionado através de princípios. Então, a situação vai exigir a aplicação desses princípios e nós vamos, portanto, ter um dispositivo só para utilizar. E o primeiro princípio desses é o princípio da especialidade. A gente tem a ideia de que entre a lei geral e a lei especial prevalece. Ou seja, nós vamos utilizar a lei especial em detrimento da lei geral. Ou seja, ela não revoga a lei geral. A lei especial, ela derroga naquilo que ela efetivamente tem especificidade. Eu vou, então, compreender que, havendo uma matéria tratada numa lei específica,
eu irei utilizar essa lei específica e a lei geral, código de processo, lei de execução, eu vou poder usar naquilo que não efetivamente confronta com ela. Então, daí eu tenho a ideia de que, pelo princípio da especialidade, a lei especial prevalece sobre a lei geral. Outro princípio também que a gente compreende para a situação de solução do conflito aparente de normas é o princípio da absorção ou da consunção. Então a gente volta àquela ideia do iter criminis. Nós temos uma fase de idealização, de cogitação, que ela não é punível. Depois nós vamos para uma segunda fase, que é de preparação, passa-se a execução e, finalmente, a consumação do crime. Então, essa ideia é a do caminho do crime. Algumas situações, o indivíduo passa por um tipo penal para atingir o outro tipo penal que ele realmente almeja. Ou seja, nós temos a ideia da teoria finalista da ação e a gente sabe que o indivíduo age dirigido a esse fim e, portanto, ao tentar ou ao procurar atingir esse fim maior, ele passa por determinadas fases ou ultrapassa situações de crimes definidos em outros tipos. Eu vou dar o exemplo. Suponha que o indivíduo queira cometer o crime de lesão corporal através de instrumento pérfuro contundente, por exemplo, uma faca, e através dessa situação ele causa a lesão corporal para depois vitimar a pessoa. Ou seja, para cometer o crime de homicídio, ele feriu antes. Então, se perguntaria, ele cometeu então lesão corporal e cometeu homicídio? Não. A resposta é que ele cometeu o crime maior, ou seja, o homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal vai absorver o artigo 129 nesse caso, porque o fim maior era justamente a causar o homicídio. Então, essa situação é bem clara. Outro exemplo que a gente apresenta é a situação do indivíduo que quer cometer o crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, e, para tanto, ele se utiliza de cheque sem provisão de fundos e o indivíduo, ele falsifica a assinatura. Então, se perguntaria, ele vai responder por dois crimes, pelo crime de estelionato, combinado com o crime de falso? Na realidade, não. A falsidade cometida por ele foi para atingir o crime maior, que seria o crime contra o patrimônio, o crime de estelionato. E nessa situação, a gente percebe que esse foi o meio que ele se utilizou para atingir a sua finalidade. Essa falsidade que ele cometeu não tem outra potencialidade ofensiva senão o crime contra o patrimônio. Na realidade, nesse caso, não atingiu nenhum outro bem jurídico. E aí, a gente até chama a súmula número 17 do Superior Tribunal de Justiça, que dá essa interpretação e ela efetivamente se relaciona com o princípio da consunção ou da absorção. Em síntese, o crime meio é absorvido pelo crime fim, pelo crime maior. O crime maior, portanto, ele abarca esse crime meio e ele se torna simplesmente o caminho do crime. Então, essa é a ideia para não se imputar ao indivíduo dois crimes nessa situação e afasta-se também o conflito aparente de normas. O terceiro princípio que é analisado dentro dessa temática é o princípio da subsidiariedade. Nós vamos verificar que existem algumas situações penais previstas que elas só se caracterizam se não houver um crime mais grave. Então, havendo uma situação mais grave, nós vamos aplicar a ela e a outra, ela se torna subsidiária. Exemplo disso
é o crime que trata da periclitação da vida e da saúde de outrem. Ali nós percebemos que o indivíduo, ele tem um comportamento, expor a vida ou a saúde de alguém, existe uma punição para isso, mas o próprio artigo, em sua redação, vai estabelecer lá a seguinte situação: salvo se o fato não constituir algo mais grave. E esse algo mais grave seria, efetivamente, um crime maior. E, portanto, o crime maior, ele trata de tornar aquele outro tipo subsidiário. Então, essa é outra situação. E por último, e que alguns autores ainda mencionam, vem a questão do princípio da alternatividade. Alguns dispositivos penais têm várias ações nucleares. Alguns tipos são de conteúdo variado, alternativo, tipo misto. E naquela redação você vê vários verbos. E na realidade, quando o indivíduo comete o delito e o contexto fático é um só, ele responde por aquele delito uma única vez, com a punição estabelecida pelo magistrado de uma forma só, dentro da dosimetria da pena, com a combinação do artigo 59 com o 68. Então ele não responde duas vezes. Exemplo, nós temos a lei de drogas, que é uma lei especial, a lei 11.343 de 2006. Quando se trata dos crimes, nós temos lá a previsão no artigo 33 de um tipo penal de conteúdo variado. Ali você tem, salvo engano, 18 ações nucleares, que compreende a situação ilícita de substâncias entorpecentes, de drogas, como importar, exportar, vender, preparar, transportar, ter em depósito. Isso tudo traduz aquele tipo penal e aquela sanção. Imagine que o indivíduo, ele tem em depósito a substância entorpecente, ele transporta e ele vende tudo isso no mesmo contexto, naquele mesmo momento. Ele vai responder uma vez só por aquele tipo penal do artigo 33. Evidentemente, o juiz vai levar em consideração as circunstâncias daquele delito para dosar a pena, mas você tem uma situação só para a penação. Então, o artigo 12 do Código Penal que nós estamos tratando, ele estabelece que as disposições do Código Penal são aplicáveis à legislação especial, naquilo que não lhe for contrário. Então, a gente parte dessa ideia. Quando a gente segue a ideia, portanto, do artigo 12 do Código, nós vamos pensar, então, em tratar um pouco da teoria, a teoria do crime. E aí, nesse sentido, a gente lembra que o Código adotou a teoria finalista, a teoria final da ação, a ação do indivíduo voltado para um objetivo. A gente já falou do dolo, o dolo como o querer em movimento, o dolo como a vontade dirigida a um fim. Então, dentro da teoria do crime, a primeira situação que a gente deve lembrar é que existe uma situação definida como fato típico, ou seja, comportamento humano descrito no código, numa lei. Esse comportamento, portanto, a gente sabe que ele pode ser positivo ou negativo. Falamos isso, então, como um comportamento comissivo ou omissivo. Isso provoca um resultado. E entre esses dois elementos, ação humana e resultado, a gente vai verificar que existe um nexo causal, um liame objetivo entre esses dois pontos. E havendo isso, nós vamos efetivamente cair no crime, e tem uma descrição típica para isso, para fins inclusive de culpabilidade. O que eu tenho que perceber é se existe relação de causalidade entre o que o indivíduo fez e o resultado. Portanto, a causa é tudo aquilo que antecede o crime, sem o qual não teria ele ocorrido. É a conditio sine qua non, a condição sem a qual
Não havendo ruptura desse nexo causal, nós teremos, portanto, a situação de crime e vamos verificar depois a questão da culpabilidade. Portanto, nós temos aí um fato típico, nós temos a antijuridicidade e nós temos que perceber, portanto, a culpa do indivíduo para, então, ele responder por aquele delito. Nós, então, partimos da ideia de que, dentro dessa teoria, nós teremos um sujeito ativo, né? Quem comete, quem pratica ou quem se omite nas situações previstas em lei, e evidentemente a vítima, o sujeito passivo daquela conduta perniciosa e prevista na lei. Então, o sujeito ativo, nós falamos já sobre isso na classificação dos crimes. Nós temos um sujeito ativo comum, que pode ser qualquer pessoa. Em algumas situações, nós temos sujeitos ativos especiais, um sujeito ativo próprio, como, por exemplo, funcionário público, que tem sua definição no artigo 327 do Código Penal. E, evidentemente, nós temos o sujeito passivo, aquele indivíduo que contra si teve o seu direito agredido. Um ponto que é importante a gente levar em consideração é a situação da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Pessoa física, elas tendo condições de compreender o caráter ilícito do seu comportamento e de autodeterminar-se com isso, ela vai responder penalmente. Né? Não há um caso de inimputabilidade, não há situação que exclua essa responsabilidade penal, ele responde. No tocante à pessoa jurídica, já está bem pacificado, né, na doutrina e na jurisprudência que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penalmente. Isso se dá por duas situações bem definidas. Uma é a própria Constituição Federal, quando estabelece que, por crimes ambientais, a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada e receber uma sanção adequada à sua condição. Então, o artigo 225 da Constituição faz essa previsão. Isso é pacificado já na doutrina e na jurisprudência. Nós temos vários casos de delitos ambientais no Brasil, em que efetivamente essa pessoa jurídica foi atingida penalmente, foi responsabilizada, delitos ambientais, crimes ambientais, e existem vários. E aí você adota uma teoria para essa situação, que é a chamada teoria da realidade, ou teoria organicista, que considera a pessoa jurídica um ser real. E, portanto, para ela é possível a responsabilidade penal. Teoria contrária a essa é a teoria da ficção, que não admite a pessoa jurídica como um ser capaz de responder penalmente. Então, no Brasil, em síntese, nós temos a responsabilidade penal da pessoa jurídica por delitos ambientais. E isso não afasta a responsabilidade da pessoa física. Nós temos, inclusive, previsão na lei ambiental de que haverá responsabilidade penal da pessoa física, ela tendo conhecimento daquilo, tendo de qualquer forma participado, o domínio do fato, ela vai responder, e responderá também a pessoa jurídica, o que se chama de sistema da dupla imputação ou imputações paralelas. E aí há uma situação prevista também na lei dos crimes ambientais para essa responsabilidade, de que a pessoa jurídica poderá, inclusive, ser descortinada para efetivamente atingir as pessoas físicas, os seus sócios ou os seus diretores que foram efetivamente partícipes ou omissos naquela situação do delito ambiental. Então, a regra do sujeito ativo para o crime é essa. Do sujeito passivo pode ser uma vítima determinada, pode ser a sociedade, efetivamente. Há situações que há um número incerto de vítimas, situações que existe uma dupla subjetividade passiva, mais de um ator no polo passivo da ação por aquele crime praticado, e o sujeito ativo nessas condições, qualquer pessoa, ou em situações especiais, pessoas descritas na própria lei, como eu citei, o funcionário público, ou
a autoridade, assim descrita na lei de abuso de autoridade, naqueles delitos, conhecidos delitos de atentado, e, portanto, hoje nesse momento, é a nossa indicação desta primeira videoaula. Né? Portanto, eu desejo a vocês uma boa pesquisa, bons estudos e um bom dia. Obrigado.